Olá, Yasmin, tudo bem? Oi, Felipe, tudo bem? Tudo certinho. Ilustres, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Yasmin, tema de hoje, por favor. Viúva como a rainha no inventário. Por que esse nome, Felipe? Olha, é para deixar os maridos loucos, né? Gente, não é maldade não, tá? Vamos lá. O nosso tema de hoje diz respeito a algo que a gente vê direto nos processos e tem a ver com uma falha que daqui a pouco nós vamos contar, tá? Na verdade, uma problemática que tem Sim. dentro dos processos de inventário. Algo que as pessoas não veem, às vezes o advogado não lida muito com o inventário e não enxerga. Mas por que que a viúva é rainha do inventário? Nós temos, sim, uma justificativa para isso, e ela é bem plausível, inclusive. Quando a gente fala em inventário, nós estamos dizendo que a viúva ela tem mais direitos dentro do inventário que normalmente os herdeiros normais. Então ela se torna uma super viúva. Ela tem alguns direitos que nós vamos tratar aqui que acabam fazendo com que ela tenha uma barganha, digamos, maior dentro do processo para individualizar e receber os bens. Então a viúva ela tá num patamar mais elevado do que os herdeiros em Ela decorrência tá sim. desses benefícios que a gente vai tratar, né? Imagina que ela tem, só para a gente iniciar aqui um teaser, mas ela tem a meação dela, ela tem concorrência sucessória, Direito real de habitação. direito real de habitação, ela tem cota mínima na concorrência sucessória, dentre outros aí que a gente sabe. Mas então, o herdeiro normal, normalmente, ele só tem a herança. Só herança. A herança. Né? Então, começa por toda essa situação. Vamos começar a falar, então, da parte da meação, Yasmin. Porque a gente precisa dividir o que é a meação para as pessoas começarem a entender. Meação, ela não faz parte do inventário. O que é mear, gente? Imagina que nós temos um regime de casamento, tá? Vamos pegar a comunhão parcial de bens aqui, que é o mais utilizado, tá? O que acontece? Se as pessoas adquiriram bens em conjunto, ou mesmo que não, nesse caso, nós temos dois tipos. Na hora de separar, nós separamos em dois tipos de meação. Nós temos a meação da pessoa, tá, de um dos cônjuges, e a meação do outro. Duas meações. Então, quando a pessoa se separa, cada um recebe a sua meação e segue a sua vida. Para o inventário, isso também acontece. Nós temos a meação do cônjuge sobrevivente e nós temos a meação de quem faleceu. Só que no inventário, essa meação de quem faleceu se chama herança. Então, assim, o que é herança e o que é meação? Os dois vêm do regime de bens do casamento. Ponto. Essa é a primeira parte. Dito isso, se as pessoas se separam em vida, é meação. Se um morre, meação. E herança para os herdeiros. Herança para os herdeiros. Isso é meação. Essa é a ideia de meação, tá bom, gente? O cônjuge, quando entra no inventário, então, ele não entra porque ele vai herdar. Normalmente ele entra porque ele tem que separar a meação dele, como se fosse um divórcio, ele tem que separar a meação dele do outro. Então, é isso que ele vai fazer, é o primeiro ato dentro do processo. Não digo o primeiro ato, mas é para isso que ele entra no processo. A gente arrola todos os bens, todos, inclusive os bens do próprio cônjuge sobrevivente, todos os bens que foram adquiridos juntos e também os bens particulares dele. E aí, dos bens que juntos eles adquiriram, não importando em nome de quem, 50% desses bens serão do cônjuge sobrevivente. Isso no regime da comunhão universal e na comunhão parcial, que são os mais fáceis da gente tratar aqui, mais simples, tá bom? É importante falar que se não resguarda essa meação, todo o cálculo sai errado. Tudo errado. Muito boa. O cálculo sai todo torto. É, porque inventário, como a gente vai ver depois, é muito detalhe, né, Felipe? Tem que saber fazer o cálculo direitinho e para isso tu tem que imaginar o que é meação. Então a gente separa no processo normalmente o que é meação, a gente faz uma lista lá, separa o que é meação, o que são bens comuns e aí, a partir disso, a gente consegue entender o que sobra para a herança. E nesse inteirinho entra a segunda situação. O cônjuge tem direito à meação, que é 50%, que não entra no inventário. Tu até falaste do imposto, por favor. Inclusive, essa questão da meação, um dos benefícios que a gente percebe é que o cônjuge sobrevivente, né, o viúvo, ele não vai pagar imposto sobre essa meação, justamente porque a meação é um instituto do direito de família, que decorre do regime de bens, diferente da herança, que decorre do direito sucessório. E aí, o que a gente pode afirmar é que são só os herdeiros, em regra, que vão pagar o imposto de transmissão. O ITCMD, né, com o imposto de transmissão, causa morte e doação, ele só paga a parte do cônjuge que faleceu. Só nesse aqui tu vai pagar imposto.
Na meação, como a Yasmin falou, não tem imposto. Não tem. Perfeito. Então, vamos lá. Primeira parte é meação. Mas aí, o cônjuge vem e ele coloca mais um tijolinho. A cônjuge sobrevivente, a rainha, então, do nosso inventário, ela coloca mais um tijolinho. Se chama Concorrência sucessória, Explica né? para nós a concorrência, por favor. Bom, antes de entrar nisso, a gente, como o Felipe falou, nós temos 2 blocos de patrimônio, que é o bloco de bens comuns, que é aquele adquirido pelo casal durante a constância do casamento, como um esforço, e os bens particulares, tá? E nos bens comuns, o cônjuge arranca já com a meação 50%, né? Quando nós temos bens particulares, o cônjuge ele concorre de forma igual com os herdeiros. Então, por exemplo, se tem 3 herdeiros mais o cônjuge, vai ser dividido aquele patrimônio por 3. E por que surgiu isso? Antigamente, o regime padrão era da comunhão universal. Então, não tinha essa necessidade da concorrência sucessória, porque o cônjuge ele já arrancava com 50% do patrimônio numa eventual morte. E aí o resto se dividia entre os herdeiros. Mas, conforme o tempo foi mudando, o regime padrão se tornou o da comunhão parcial de bens. E aí o legislador viu que tinha pessoas... Uma frase, uma Não, falha, ficou uma lacuna porque antigamente, por exemplo, se o casal, tá? Ele se conheceu, mas um deles já vinha com bens de outro relacionamento, não tinha bens comuns adquiridos. E aí, quando ele falecia, só tinha bens particulares. E aí, o cônjuge ficava sem nada, viu? Ficava praticamente sem nada. Então, imagina, ficava 20, 30 anos com a pessoa, o seu cônjuge morre e tu não tem direito a nada, porque não tinha patrimônio comum, só bens particulares. E aí, só os herdeiros que ficavam com aquela totalidade de bens. E aí o legislador viu essa lacuna, esse problema, e criou então o Instituto da Concorrência Sucessória, que aí então o cônjuge, quando só tem então os bens particulares, Sim. ele vai concorrer com os herdeiros naqueles bens. Então supriu esse desfalque patrimonial. Ele vai ter uma cota mínima aqui, né? Isso. Se ele dividir o patrimônio só com os filhos dele, tá? Ele vai ter uma cota mínima de 25%, Sim, quarto, né? E aí vai ser, então, no mínimo, ele vai resguardar um quarto. Se a pessoa que faleceu e teve filho de outro casamento, aí a cota é por cabeça, aí cada um recebe a sua, não importa quanto vai ser. Aí divide por número de cabeça, né? Nesse caso, se for só filhos comuns, no mínimo, 25% ele vai receber. Uhum. Para que vocês entendam uma coisa, porque a gente fala, e às vezes a gente tem que lembrar, quando a gente fala em bens comuns, são bens que foram adquiridos conjuntamente entre os cônjuges, não importa no nome de quem. Esse 50% se divide. Quando a gente fala em bens particulares, são bens que a pessoa já tinha. Ou, por exemplo, no regime da comunhão parcial, ela ganhou uma herança, ela recebeu uma herança. A herança não se divide, ela é um bem particular. Bens de trabalho também, né? Sim, então isso é essa divisão que a gente tem que sempre pensar e fazer antes de chegar a uma partilha, tá? Por isso que a Yasmin disse, na história ali que ela contou, que ficou muito bem explicada, é fácil da gente entender que imagina que a pessoa veio com um patrimônio e aí quando o outro morria lá na frente, o cônjuge não ganhava nada. Por quê? Porque só tinha bens particulares. E no bens particulares, naquela época, ele não herdava nada. Não tinha concorrência sucessória. Então, ele saía zerado do relacionamento. Então, veja que teve uma evolução, né? O cônjuge, ele evoluiu em direitos e em benefícios, né? E aí, colocaram o cônjuge... Olha só, na meação, o cônjuge não é nada dentro do inventário, né? Em que pese ela ser a rainha dentro do inventário, mas ela não tem nada, né? Participa do inventário. Sim. Já, se eu falo de concorrência, ela pode ter meação mais a concorrência. E na concorrência ela é herdeira. Na concorrência ela vai ser herdeira. Então ela pode ser meeira e herdeira, ela pode ser só meeira ou ela pode ser só herdeira. Vai depender do tipo dos bens que existem, né? Se são particulares ou comum, ou o regime de bens que eles adotaram. Mas isso é que a gente tem que enxergar. Então, olha, aqui a gente já falou, ó, que o cônjuge tem direito à meação, que sai arrancando 50% se houver bens comuns. Já falamos da concorrência sucessória se houver bens particulares. Às vezes os bens particulares são mais caros. Sim. Tem um valor financeiro maior que o patrimônio adquirido em comum. E tu vê que as pessoas confundem meação com herança, né? Então isso acaba gerando uma grande dificuldade na hora de partilhar e ver os valores corretos, né? Então tem que quebrar essa visão. É bom enxergar. E para terminar, além da cota mínima que ele pode vir a ter, né, ele ainda tem o direito real de habitação. Sim. E aí, isso vai ser um outro vídeo, mas o direito real de habitação, o cônjuge pode continuar morando na residência que não está no nome dele até a sua morte. E os herdeiros
vai ser dos herdeiros esse patrimônio, eles vão botar no nome deles, tudo bonitinho, eles podem vender e mesmo assim o usufruto, o cônjuge vai ficar usando ele É até a vitalício, sua né? morte, é vitalício. Olha o tamanho das vantagens que o cônjuge tem dentro de um processo. Isso a gente está falando de alguns, tem alguns outros, mas os principais que a gente pode dizer são esses. E alguns doutoradores falam que a viúva, ou viúvo, enfim, é um super herdeiro, né? Justamente por essa gama de benefícios. Porque ninguém recebe mais do que ele. Não tem nenhum herdeiro que consegue chegar a esse nível. Nenhum se equipara. Não tem como. Yasmin, nós temos uma problemática dentro do processo de inventário. No início do vídeo, a gente deu uma ideia, um spoilerzinho inicial. E qual seria esse problema, tá? Eu lanço e tu vai trabalhar a ideia. Tá. Vamos lá. Nós temos a situação dentro do processo que as pessoas acham que pegam todos os bens, a pessoa faleceu, junta todos os bens, vê quantas pessoas são de herdeiros e divide o valor entre eles. Só que não é bem assim, né, Felipe? O processo de inventário, ele é detalhes, como a gente falou durante o vídeo, né? Para tu chegar a um número mágico, tu não vai chegar assim e ver o que tem de bens e o que cada um vai ficar. Não é assim que funciona. Para tu chegar na cota de cada herdeiro, tu tem que seguir um passo a passo. Primeiro, você vai rolar os bens, todos os bens, bens comuns, bens particulares, o valor de cada um, e você vai, primeiro, separar a ameação do cônjuge, como a gente comentou, que ele já sai de arrancada com 50%, tá? Feito isso, paga-se as dívidas e só depois que será visto quanto que cada herdeiro vai ficar e aí será partilhado entre os herdeiros, se sobrar algum patrimônio, né, Felipe? Sim. E esse é o grande problema do processo. A gente vê isso direto, mas direto. Chega um processo de inventário, a gente já sabe. Vai dar briga, por quê? O pessoal põe a carroça na frente dos bois. Eles não têm essa visão que é por etapas, não é assim chegar e dividir, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim, tu tem que seguir a linha do processo. E a situação é, quando tu entra com a ação, tudo bem, normalmente tu já tem que dizer quais são os bens, quem são os herdeiros e até como deseja partilhar esses bens. No início do processo tu faz isso, até para quem depois for entrar no processo e se manifestar, já ter uma visão, olha, o cônjuge que é o inventariante desse processo, então a viúva que é a rainha do nosso caso aqui, ela já quer ficar com esses bens e tal. Beleza. Só que daí as pessoas ficam discutindo só isso. E não, tu tem que primeiro avaliar os bens junto ao ITCMD, tem que avaliar os bens junto ao Cefaz, para ver se vai ter imposto de ITCMD ou não, ver quanto cada um vai ficar, para ver se não acontecer uma doação entre eles mesmo. Tem que fazer uma colação, né? Tem que colar, trazer, se alguém comprou um bem dos pais, tem que trazer, se não houver cláusulas. Então, assim, tem várias coisinhas que tu tem que fazer primeiro, para depois dizer, tá, agora eu quero isso aqui. Lembrando, Yasmin, que no processo do inventário, os bens, eles se tornam um só, tá? Então, o que eu quero dizer com um bem só? Imagine que uma pessoa falece e deixa 10 veículos. Os herdeiros olham e veem cada veículo individualmente. No processo, isso não é. Porque é uma universalidade de bens, né? Ele por vira enquanto. Um bem universal, singular. Aquilo para a justiça, aquele espólio é apenas um bem, um só. Então, as pessoas ficam discutindo no processo os bens, mas para nós que trabalhamos com o judiciário, para o juiz que está dentro do processo, para o pessoal da Receita que analisa, aquilo não é um bem só, não é vários bens, não são vários bens, é um bem só. Então, as pessoas ficam dizendo, eu quero aquele carro, aquilo, ficam dizendo, mas calma, coração. Agora, tu não tem como individualizar nesse momento. E por que tu não consegue individualizar? Porque tu não sabe o valor dos bens. Tu tem que tirar ameação, dívidas. Então, como que tu vai, né, tu individualizar agora? Um herdeiro vai ficar com um carro de 30 mil, o outro um carro de 20, daí um outro um carro de 50, daí não que não possa, mas a lei diz que a divisão de bens ela tem que ser mais equânime possível. Então, assim, todo mundo tem que ficar com um valor mais ou menos parecido. Se um ficar com um valor maior, sobre esse valor maior, imagina que tem 3 herdeiros e 3 carros. 2 carros de 30 mil, um de 50. Quem ficar com um carro de 50 vai ter um acréscimo financeiro em relação aos outros. Então ele vai pagar imposto sobre, além do ITCMD normal, ele vai pagar mais um imposto em relação a esses 20 mil a mais. Tu tem que encaixar direitinho. Às vezes não dá. Sim. Às vezes acontece umas permutas entre eles. Enfim, tem várias coisas que se faz. O problema é que todo mundo diz, eu quero isso aqui, eu quero aquilo ali. Ah, mas tu já pensou lá na frente, quando tem... E aí chega na hora
de fazer a partilha, isso acontece, tu vai fazer a partilha, tu faz lá o formal de partilha, apresenta para ele, diz, é isso aqui que é assim que vai ficar, né? Aí a pessoa diz, sim, tá, então tu vai ter que pagar, além desse imposto, mais isso, mais isso. Não, não quero pagar. Não, como assim pagar? Mas é claro, tu tem herança, tu vai pagar imposto, não tem como o fugir. ITCMD, beleza, mas eu tô dizendo um imposto a mais, o imposto da Ah, doação. sim, sim. Por quê? Porque nesse caso, ele ficou com um valor a mais que os outros dentro do inventário. Só que ele só queria receber o patrimônio. Ele não queria saber se ele tem que pagar imposto a mais ou a menos. Ele só queria o patrimônio. E aí, quando ele descobre que ele tem que pagar um imposto a mais, não, peraí. Já não quero mais. Não, mas os outros têm que ajudar. Eu disse, não, tem que ajudar, cara. Tu quis esse bem, agora tu engole, velho. Você tem que ver os prós e contras, né? Tu pegou esse bem, agora tu vai ficar com ele, não tem mais discussão. E tem que ser analisado. E eles fazem isso, e aí que eu acho, por isso que o assunto hoje do vídeo é a viúva como rainha do inventário. Por quê? Porque normalmente as pessoas se degladiam, se matam querendo as coisas, e a rainha tá lá abanando dizendo, só para avisar, eu tenho 50%, tá? Então, antes de vocês ficarem discutindo o que vocês querem, eu tenho que tirar os meus 50%. E muitas vezes a concorrência sucessória também, né? A depender do caso. Então, dependendo da situação, ela pode ter 75% do patrimônio da pessoa que faleceu. Enfim, né? E ninguém se dá conta disso. Ninguém simplesmente percebe. Cara, não! Vamos olhar com calma. Antes de tu achar o que tu quer, os herdeiros têm que baixar a cabeça e dizer, olha, ela tem concorrência. Eu não estou dizendo que eles têm que abrir mão, ela quer aquelas coisas que são as melhores, eu vou deixar para ela. Não é isso. Mas eu estou dizendo que dentre o valor financeiro, porque os bens ainda não estão individualizados, quando a gente olha um processo, eu não olho bens, eu olho valores. Sim. É isso que no processo de inventário a gente está olhando. Valor financeiro. E as pessoas estão olhando o carro. Eu estou olhando o dinheiro do carro, quanto o carro vale. Então eu chego lá e digo, olha, a viúva tem para receber aqui 500 mil. Aí eu vou pro patrimônio e vou individualizar, dizer... Qual que fecha a cota, né? O que eu fecho 500 mil mais próximo possível? Esse aqui fecha 501, esse aqui fecha 490, esse fecha 400, 510. Aí tu vai fazer... Tu vai encaixando, né? O problema é que as pessoas querem encaixar tudo antes de saber quanto tem para receber. E melhor, eles dividem o patrimônio antes do inventário. Ah, sim, isso é típico, casa né? Com fulano, a casa do ciclo da praia com Beltrano, o carro com fulano, eles dividem. Aí chega no inventário e diz, não, já está tudo partilhado. Como assim tudo partilhado? Tem a regra de vocês. E tem a regra da lei, né? Tem a regra da lei que eu tenho que seguir. Se vocês querem seguir essa regra que vocês estão fazendo, beleza, mas saibam que vai ter um imposto, dependendo, maior para vocês pagarem. Por isso que eu digo que a viúva é a rainha do inventário. Porque ela tem esse direito de preferência de escolher as coisas dela. Essa barganha, né? Para dividir a herança, tu tem que tirar a ameação. Porque a ameação só vai ser... A ameação, que é a herança de quem faleceu, só vai ficar líquida, assim, vai ficar visível para os herdeiros depois que tu subtrair a ameação. Então, Yasmin, qual é a solução para o inventário? Solução muito simples, Felipe, é seguir o passo a passo da lei. E seguir, como a gente comentou, arrola os bens, separa a ameação, paga as dívidas e aí depois você partilha o que sobrar com os herdeiros. Essa é a solução. É a solução mais fácil. E aí as pessoas ficam 2, 3, 5, 10 anos se degladiando por causa disso. Eu vejo advogado brigando. Às vezes a gente faz reunião com advogados para tentar fazer uma partilha amigável, né? Não, porque o meu cliente quer isso, quer isso, quer isso. Fico olhando dizendo, não, coração, não. Primeiro, eu sei que tu tem que pensar no bem final, mas primeiro tu tem que pensar no valor financeiro desses bens, para depois pensar na divisão correta, sabe? Então, às vezes, até o próprio advogado que acaba estimulando esse tipo de pensamento. Pois é, qual que é o problema disso, né? Conforme tu não segue a regra e tu fica brigando, o tempo passa, esses bens vão perdendo esse valor, fica mais caro, então é só problema. Então, segue a lei que não tem erro, segue o rito. Se a lei, seria muito mais fácil. Eu entendo quando se briga por avaliação, mas eu não entendo quando briga porque quer um bem. Então, lá no escritório, a gente sempre explica, no primeiro momento, explica para o cliente, olha, é assim, assim, assado. Então, a gente mostra para ele como é que funciona e isso acalma e ele entende. Só que ele diz, olha, doutor, mas eu quero isso aqui. Eu digo, não, beleza, lá no final eu vou brigar com isso para ti. Vamos ver se fecha a tua cota, né? Mas deixa eu resolver as etapas anteriores para lá na outra nós brigar sobre isso aqui. Agora não adianta eu brigar. Sem isso não tem como. Tá perdendo tempo de uma coisa que não vai resolver e o que tem que ser resolvido não vai ser, né?
Acho que é isso, né? Sim, conseguimos planar bem o tema. Chegamos ao final de mais um tema. Esse tema da rainha a gente vem falando e tem que ver a felicidade das mulheres quando a gente fala, né? Lembrando que Isso não também presta serve para os também, né? homens também, né? Para os viúvos, Sim, né? tem pros viúvos. Ou então o viúvo seria o Superman É, o rei do seria o rei do inventário. inventário. Mas é que a gente brinca que se tu olhar a taxa de mortalidade do IBGE, o homem sempre morre antes da mulher, sim, né? sim. Então por isso que a gente sempre tá matando o homem primeiro, porque enfim, né? Estatísticas não mentem, né? Se o IBGE tá dizendo, quem sou eu para discutir, né? Por isso que a gente brinca que ela é a rainha do inventário, porque normalmente a mulher é que fica para brigar com os Sim. filhos. E acontece, né? Dela brigar não, né? Os filhos acabam brigando com ela, dizendo que ela tem um direito absurdo, patrimonial, em relação a eles. E não deixa de ser, Mas é o que a lei nos dá, é né? o que nós temos nesse momento. Tá bom, rainhas? Então tá, gente. Esse foi o nosso podcast. Mais um, acho que se não me engano é o nosso 6º. Temos nossas publicações no Instagram desse vídeo, é toda sexta-feira. Ele está também no YouTube. Nós temos toda segunda-feira caixa de perguntas respondendo esse tipo de assunto. Nós temos quarta-feira os nossos textos reflexivos. Sim. Muito legais, os carrosséis com assuntos, dicas nas quintas-feiras. E nosso podcast na sexta-feira, né? O Rios e Podcast. Isso. Olha, vou te dizer, hein? Bastante conteúdo, hein? Bastante coisa. Ilustres, um grande abraço para vocês. Até o próximo Grande vídeo. abraço. Tchau.